Estamos aqui com o jornalista Nelson Cadena, da ABC Mídia, que vai nos contar um pouco de sua experiência com a comunicação empresarial. Nelson, bom dia. Bom dia, Mônica. A ABC Mídia tem apenas 2 meses de atuação no mercado. Isso exclui uma experiência com comunicação empresarial? A nossa experiência como gestores de comunicação é recente. 2 meses, a gente já teve a oportunidade de falar, mas apenas do ponto de vista cronológico. Na verdade, lidamos com comunicação empresarial há mais de 25 anos. Vimos nascer praticamente todas as empresas que hoje atuam no mercado baiano, acompanhamos de perto a sua trajetória, a sua competência, os seus cases, alguns deles traduzidos em premiações importantes, a exemplo do Prêmio Verde. Acompanhamos essa caminhada como clientes, já que em algumas ocasiões contratamos serviços dessas empresas, mas também com maior ênfase como veículos, ou seja, como receptores de releases e estratégias sugeridas pelas empresas para seus clientes e que nós, como colunistas, com vários espaços na mídia, deveríamos repercutir. Ao longo do tempo já referido, 25 anos, nos relacionamos com mais de uma centena de empresas de comunicação empresarial da Bahia e do Brasil. Isso nos permitiu ter uma visão crítica da atividade. Avaliamos as competências, mas também as deficiências. E, em alguns casos, interferimos no sentido de ajudar, de colaborar, de dirimir dúvidas ou de esclarecer conceitos ou informações equivocadas, divulgadas como verdades. Nessa visão crítica que você desenvolveu, quais são, na sua opinião, os desafios da comunicação empresarial? Acho que nesse momento há grandes desafios, né? Há novos paradigmas no universo da comunicação. A imprensa tradicional mudou e vive hoje um processo de transformações. Se profissionalizou e segmentou. Criou editorias, cadernos, sessões específicas e aprendeu a separar o joio do trigo, ou seja, as boas das más pautas. Por outro lado, a mídia segmentada se consolidou e se multiplicou. Nessa nossa área de comunicação, por exemplo, temos hoje mais de uma centena de veículos em todo o país. O jornalismo online tornou-se uma realidade, ganha espaço dia a dia, tem um raio de influência direta nos públicos de interesse de nossos clientes. Essa é a grande novidade e o grande desafio, identificar os estilos, os públicos e depois mensurar resultados. Um outro desafio é a construção do release personalizado, já que, na minha opinião, o release padrão já está com sua validade vencida. O release personalizado significa investir em pesquisa para identificar e entender a característica de cada veículo, cada editoria, cada editor responsável. Precisamos entender a cultura das empresas e dos espaços de divulgação para que a informação seja moldada e direcionada a essa cultura. Negociar com muitas cabeças, muitas culturas, é difícil, mas esse deve ser o objetivo do assessor de imprensa, um esforço permanente. Acabou essa história de que tudo que cai na rede é peixe. E as redes sociais se enquadram nesse desafio? É um fenômeno recente, mas que está na intenção de todo mundo. Sem dúvida. O fenômeno do Twitter está aí, né? Ainda objeto de estudos quanto às autoridades, mas de fato já é eficaz nos processos de comunicação. Nenhum gestor de comunicação, nenhum assessor de imprensa pode ignorar hoje o Twitter, que se evidencia como uma ferramenta eficaz. O Twitter atende muito bem um dos requisitos da comunicação moderna: respostas rápidas. As redes sociais apresentam grandes vantagens, devem ser melhor conhecidas para serem trabalhadas. O grande desafio nesse caso é como mensurar os resultados, já que números não são suficientes para uma avaliação. Nelson, para finalizar, qual é, na sua opinião, o perfil ideal de um assessor de imprensa? Existe um modelo pronto? Eu acho que o assessor de imprensa deve ser, antes de tudo, um estrategista. O modelo de assessor, produtor de releases está exaurido. Deve ser um estrategista e um gestor de informação, e a empresa de comunicação empresarial deve ter sempre uma atitude propositiva, permanentemente. Não deve ficar esperando de braços cruzados ser convocada pelo telefone para uma reunião de briefing. A assessoria deve pensar o seu cliente 24 horas, estar atenta às oportunidades que possam gerar informação, identificar diferenciais e propor pautas. Também sugerir ações que outros concorrentes implementam e que podem acrescentar algum valor ao cliente. Acho que o segredo do negócio é o planejamento e isso significa o conhecimento das necessidades do cliente, mas sem descartar o feeling, que permite identificar oportunidades.
E o feeling só existe quando há uma estratégia e um objetivo definido e então tudo se encaixa como uma luva. Nelson, muito obrigada pela sua atenção. Eu que agradeço. A todos, um bom dia.